Olá, nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os efeitos, da gestão do capital de giro no lucro, no risco, da organização, das organizações e a relação do capital de giro com o ciclo operacional e ciclo de caixa da empresa. Aqui nesse slide, observem aqui que nós temos dois quocientes, o ativo circulante sobre ativo total, passivo circulante sobre ativo total. Lembrando que nós falamos em outros vídeos que o ativo circulante e o passivo circulante, eles compõem o capital de giro da organização, né? O capital circulante líquido, né? Lembrando que é ativo circulante menos passivo circulante. Então, assim, quanto maior a proporção de ativo circulante sobre o ativo total, maior a proporção de investimento em giro, né? Investimento em contas de curto prazo. Passivo circulante, quanto maior a quantidade de passivo circulante, mais fontes relacionadas ao capital de giro aquela organização possui. E se eu tiver um aumento desse quociente da relação da ativo circulante com ativo total, ou seja, mais investimento em giro, eu tenho a expectativa de diminuição do lucro. Por quê? Nós falamos em outros vídeos que o giro, investimento em giro, ele tem relativamente uma expectativa de retorno menor do que investimento em ativo não circulante, onde que espera-se que tenha os patrimônios, que se tenha a tecnologia, que se tenha as patentes, é no ativo não circulante. Então você espera uma diminuição do lucro, porque você está investindo menos em ativos que te dariam um retorno maior. E uma diminuição no risco também, ou seja, mais capital de giro, menor o risco. É como se a empresa estivesse investindo mais em caixa, tivesse com caixa mais volumoso, tivesse com estoque mais volumoso. Então ela tem um risco operacional menor. Se ela tem mais contas a receber, apesar dela ter um risco de crédito, né, o prazo de vendas maior atrai mais clientes, então operacionalmente o risco reduz. E o contrário, né, quando você tem uma diminuição desse quociente, você tem a expectativa do aumento do lucro, ou seja, que proporcionalmente você vai deixar de investir em giro para investir em ativo não circulante. Então você tem uma expectativa de aumento do lucro e aumento do risco. Por quê? Você reduzindo seu caixa, reduzindo o estoque, reduzindo contas a receber, você tem um risco operacional maior. Quer dizer que isso é ruim? Não. O aumento do risco não é uma coisa ruim, não é isso que eu estou querendo dizer. Às vezes é bom para a organização, às vezes o mercado exige que a empresa, a organização, ela trabalhe com esse aumento do risco operacional, o risco de curto prazo. O passivo circulante, né, ou seja, o aumento desse quociente aqui significa o aumento de fontes de obrigações de curto prazo. Então, esse aumento aqui, eu espero um aumento do lucro e um aumento do risco. É esperado um aumento do lucro, porque relativamente, quanto maior o seu financiamento na organização com passivo circulante, é esperado que o custo ele seja menor, o custo da fonte de financiamento, porque a fonte de financiamento ela tem um custo. E nos ativos, nos passivos de curto prazo, circulante, uma parte é composto por fontes que não são onerosas, não têm juros, diferente das fontes de longo prazo, que são atreladas a juros, ou o capital próprio, que tem um custo de oportunidade elevado. Então, por isso, você espera
aqui um aumento do lucro quando você tem uma proporção maior de passivo circulante e o aumento do risco, porque quanto mais obrigações você tem para honrar no curto prazo, maior o seu risco, porque você tem que ser eficiente de uma forma que você consiga honrar esse compromisso, né? O risco de você ter suas dívidas divididas no longo prazo, no médio e longo prazo, o risco é muito menor de você não conseguir honrar essas obrigações. Agora, você tem todas as obrigações ali dentro do prazo de um ano, você aumenta muito o risco da organização. E aqui a diminuição desse quociente aqui, significa que a organização ela está com mais fontes, obrigações no longo prazo, que não são operacionais. Aí você tem uma diminuição do lucro, porque você está deixando de obter fontes de curto prazo para ter fontes de longo prazo que são mais onerosas, e uma diminuição no risco. Você diminui o risco porque você não está agora mais concentrando o pagamento das suas obrigações no curto prazo, você está estendendo para o longo prazo. Isso é interessante para a gente ver como que o capital de giro ele é importante até para a geração de lucro na organização e nessa questão do risco. Você investir mais ou desinvestir em capital de giro é uma opção gerencial. Tem que se analisar o mercado, tem que se analisar como que a concorrência está trabalhando, né? Porque se você, por exemplo, é, tem uma gestão do capital de giro que te faça perder eficiência diante dos seus concorrentes, a gestão precisa analisar a mudança. Poxa, talvez tenha que se investir mais em capital de giro, eu ter um estoque maior por causa das flutuações de dólar, por causa de ciclos econômicos, por causa de proteção, às vezes, contra a inflação. Por outro lado, vai ter organização que vai preferir ter um estoque menor, trabalhar com um sistema just in time para não ter estoque. É, Isso aí vai variar, não tem um modelo correto. Eu acho que o gestor que tem que ali avaliar o mercado que ele está atrelado para escolher. E também esse modelo de gestão de capital de giro ele pode variar dentro de uma organização. Ao longo de um ano vai ser às vezes com um aumento, né, daquele quociente mais ativo circulante em relação ao total. No outro ano precisa reduzir. Então, não tem um modelo correto, né? Isso que é importante, acho que mencionar. Qual que deve ser o modelo de gestão de capital de giro da minha organização? Não tem um modelo correto, não tem qual o modelo mais adequado. É, Existem transações, né, que elevam o capital circulante líquido, né, esse CCL aqui, entendo que é capital circulante líquido, que é o ativo circulante menos o passivo circulante. As transações que vão elevar, né, esse capital circulante líquido, né, novos empréstimos e financiamento de longo prazo, que vão ser colocados lá no caixa. Então, se eu pego um empréstimo de longo prazo e coloco no caixa, eu aumento só o meu ativo circulante. Eu não mexo no meu passivo circulante, porque eu mexi no passivo não circulante, porque é de longo prazo, logo o capital circulante líquido aumenta. Eu tenho um aumento do ativo circulante, aumento também por integralização de novas ações. Às vezes a empresa ela vai fazer um IPO, por exemplo, né, pela primeira vez, ela vai lançar no mercado, ela vai pegar dinheiro que vai ser injetado em caixa. Ela vai de novo integralizar novas ações, ela vai pegar dinheiro do mercado primário e investir em caixa, tá? Já no mercado secundário isso não importa, né? Não tem nada a ver com a empresa em si. Geração de lucro, né? Se ela também gera lucro e aplica aquele lucro no caixa, também aumenta o capital circulante líquido.
Venda de permanente, ela pega, sei lá, ela tinha uma máquina que é ativo não circulante, vende, coloca ali o recurso no caixa, também aumenta só ativo circulante. Aumenta o capital circulante líquido, então. E recebimento de realizável a longo prazo. O que seria um realizável a longo prazo? Seria, por exemplo, às vezes aquela empresa ela tem coligadas, né, que geram lucro, né? É uma empresa maior que ela tem ali os braços dela de empresas menores, aquelas empresas menores dão lucro, esse lucro vai para o caixa, aumenta o ativo circulante da empresa. E tem transações também que reduzem, né, o capital circulante líquido. Aí vai ser o contrário. Para você reduzir o capital circulante líquido, ou você reduz ativo circulante ou aumenta passivo circulante. E então, a amortização de dívida de longo prazo, ou seja, eu pego o dinheiro do caixa e amortizo dívida de longo prazo, eu reduzo ativo circulante, sem mexer no passivo circulante. E isso logo reduz o capital circulante líquido. A questão de prejuízos, recompra de ações, ou seja, qualquer redução aí do caixa ou redução de estoque, às vezes uma perda de estoque, né? Às vezes perdi estoque por causa de venceu, né? Queimou o galpão, pegou fogo, pô, prejuízo. Isso vai reduzir o capital circulante líquido. Inadimplência, o cliente deixou de. Eu tinha contas a receber, o cliente deixou de te pagar, você reduz ativo não circulante, reduz o capital circulante líquido. Compra de ativo permanente à vista. Você comprou uma máquina nova, aportou o dinheiro com caixa. Você está reduzindo o, o capital circulante líquido. Tá? Você pegou um empréstimo de curto prazo para comprar uma máquina. Você está aumentando o passivo circulante e não mexendo no ativo circulante. Causou uma redução no capital circulante líquido. Dá para fazer diversas simulações. E para a gente assim, já ir para a fase final desse vídeo, é importante dizer que a gestão do capital de giro ela está totalmente ligada ao ciclo operacional e ao ciclo de caixa dessa empresa, das organizações, desculpa. O que seria o ciclo operacional e ciclo de caixa? Vamos pensar que no ciclo operacional, nessa figura aqui, o ciclo operacional assim, numa empresa industrial, né, porque vou dar o exemplo aqui da industrial porque é mais completa. Você pode passar esse exemplo aqui também para uma empresa comercial e uma prestadora de serviço, que vão ter menos fase. Mas numa empresa industrial, pensa que o ciclo operacional dela começa com a aquisição de matéria-prima para produzir determinado produto e termina quando eu recebo do meu cliente. Então aqui, ó, comecei com a compra de matéria-prima, aí teve o prazo de estocagem, aquela matéria-prima ficou estocada, começou a fabricação, aí teve o produto lá fabricado em estoque, o produto em processamento, né, em estoque. Aí tem o fim da fabricação. Aí, do final da fabricação até a venda, tem um prazo médio, né, de estocagem ali que vai ficar, porque a não ser que, assim, tem alguma empresa que já venda o carro quando o produto está antes do produto ser montado, né, ou fabricado. Aí, ou seja, não tem tempo de estocagem, ou seja, já saiu da linha de montagem e já foi direto para venda. Mas geralmente não, né? Geralmente vamos imaginar uma empresa de carro, né? Ela termina de produzir o carro vai ficar um tempo lá aguardando para ser vendido. Aí depois que você vendeu, considerando que a empresa ela venda a prazo, ela vai demorar um tempo para receber. Aí fechou e recebeu, fechou o ciclo operacional dessa organização aqui. Por que o capital de giro, pessoal, tem relação com esse ciclo operacional? Vou dar alguns exemplos aqui. Aqui, ó. Eu estou falando de prazo de estocagem. Se eu quiser, então, se essa organização aqui precisar de prazos de estocagem maiores, o que acontece com o investimento em giro? Aumenta.
ela tem mais, se o prazo dela de estocagem é maior, ela tem mais investimentos em estoque ali, tá? Ela tem que ter. E ao contrário também, se ela reduz esses prazos aqui de estocagem, possivelmente ela precisa de uma quantidade de estoque, de investimento de estoque menor. O prazo médio de cobrança aqui tem a ver com a política de crédito. Se ela, se ela conseguir reduzir esse prazo de cobrança, né, o prazo de recebimento, ela vai ter um investimento menor ali em ativo circulante. Então tem toda a relação. Aqui, né, tem uma figura que quando vocês baixarem o slide talvez vai ficar melhor para visualizar, mas imagina aqui uma linha do tempo, né, onde eu tenho aqui no eixo horizontal aqui, eu tenho o tempo, né, aqui o tempo, e no eixo vertical eu tenho aqui a necessidade de recursos, tá, que eu preciso investir. Então, assim, começou aqui com compra de matéria-prima e, como eu disse, até o recebimento. Quanto mais passa o tempo, quanto maior esse tempo, mais recurso eu vou necessitar de giro, tá? De capital de giro. Por quê? Pensa bem, você comprou matéria-prima, tá? Você tirou dinheiro, né, de algum lugar. Olha só, se você comprou matéria-prima, ou você pagou essa matéria-prima à vista, ou o fornecedor te concedeu um prazo. Mas você está entendendo que está tendo um investimento aí? Ou seja, se você pegou uma fonte com fornecedor, você tem obrigação de curto prazo. Fornecedor geralmente é curto prazo. Você gerou ali uma obrigação para cumprir. Se você tirou de caixa, você vai precisar de repor esse caixa, né? Porque senão, se você não repor esse caixa, talvez você aumente seu risco de inadimplência, seu risco de não cumprir suas obrigações. Se você precisa de caixa, esse dinheiro, esse recurso vai ter que vir de alguma forma. Você vai ter que vender mais à vista, você vai ter que melhorar a cobrança do seu cliente para receber mais rápido, tá? Porque também é difícil você negociar a extensão de prazo com o fornecedor. Aí você comprou matéria-prima, você pagou o fornecedor. Pois você pagou o fornecedor, mais uma vez saiu recurso. Aí o que acontece? Você precisa então, você tem uma necessidade de recursos, tá? Você tem uma necessidade. Eu já comprei matéria-prima, paguei fornecedor. Uai, não vai entrar dinheiro não? Aí tem o início da fabricação, a fabricação tem seus custos, que lembra que quando está fabricando, está gastando energia elétrica, tem funcionário trabalhando para você que você vai ter que pagar ele, está aumentando a necessidade de recursos. Finalizou fabricação, tem os custos aí de estocagem no meio, tem custo de venda. Para vender, às vezes a empresa gasta para vender. Ela tem que gastar em publicidade, ela tem que gastar, poxa, às vezes o vendedor ele tem que pegar o carro dele e ir até o cliente para tentar vender. E às vezes algumas empresas, né, elas podem ir no mercado, né, e tentar adquirir um crédito, né, para ajudar a suprir essa necessidade de recurso aqui, ou ela pode esperar até o fim aqui do recebimento. Aí ela recebeu, espera-se que o recebimento ele consiga cobrir essa necessidade de recurso aqui que ela foi crescente ao longo do ciclo operacional da empresa. Por isso que a gestão do capital de giro é importante, que a empresa ela tem que tentar encurtar esse ciclo aqui o menor possível. Possível. Por que eu falo possível? Porque não adianta a empresa, às vezes, ela fala assim, não, eu vou vender só à vista. Imagina se as Casas Bahia vira assim amanhã e fala assim, eu vou vender só à vista. Será que as pessoas vão conseguir, todo brasileiro vai conseguir comprar uma geladeira que hoje está na faixa de mil e poucos reais aí à vista? O brasileiro que, em média, a maioria dos brasileiros ganha um salário mínimo. Possivelmente não. Possivelmente as Casas Bahia vai ter um impacto nas vendas dela, né? Um grande varejista aí vai ter um impacto nas vendas dela, tá? É,
Então, ou seja, pensa, quanto mais eu estendo meu ciclo operacional, mais tempo eu vou ficar sem entrada de dinheiro. Tá? A empresa ela quer produzir o mais rápido possível, vender o mais rápido possível e transformar essa venda o mais rápido possível em cash. Isso é gestão de capital de giro. Aqui tem outro desenho, né? Agora aqui a gente adiciona o ciclo de caixa, tá? O ciclo operacional, então, vai do momento que eu adquiri minha matéria-prima até e termina com o recebimento da venda. O ciclo de caixa é o período do pagamento do fornecedor até o recebimento. Ou seja, a partir do momento que eu paguei o fornecedor, saiu o dinheiro e só volta dinheiro quando eu recebo. Esse período que o caixa ele fica parado é chamado, aqui em gestão de capital de giro, como ciclo de caixa. É o ciclo do caixa, que o caixa se renova. Quanto maior o ciclo de caixa, mais tempo essa empresa vai ficar sem entrada de recurso. E lembra que eu mostrei naquela figura anterior que no ciclo operacional existe um aumento da necessidade de recurso. Né? Porque a empresa está funcionando, para a empresa funcionar, ela precisa gerar gasto. Se ela está gastando, ela está tendo uma necessidade de recurso. E o período, né, o período aqui que vai da compra da matéria-prima até a venda do produto, isso é chamado de ciclo econômico. Ou seja, comprei a matéria-prima, produzi e vendi o meu produto. Isso é econômico, é um ciclo econômico, tá? Aí esse ciclo econômico, ele pode demonstrar assim, a minha eficiência de produzir, de vender, né, de mostrar como é que o mercado ele está ansioso por receber o meu produto. Porque se eu estou produzindo um produto e esse produto está encalhado, não estou falando nem de recebimento, estou falando de venda. Ele está encalhado e não está conseguindo ser vendido, eu tenho algum problema ali com o meu produto. Tem que rever, às vezes deixar de produzir aquele produto, às vezes mudar, pivotar e mexer com outra coisa. Se eu não estou conseguindo nem vender, quem diria é receber, né? Porque você tem um momento, você vendeu e não recebeu, é um problema ali de caixa de política de crédito. Agora, você produziu e nem vendeu, é um problema, pode ser um problema diferenciado, né? Um problema ali operacional, tá? Que são coisas distintas. Aqui um outro desenho, né? Aqui só umas formulinhas para explicar o ciclo operacional. É o prazo de estocagem mais o prazo de recebimento, né? Aqui fica mais fácil mostrar, por exemplo, ó, tem um exemplo aqui. Vamos supor que essa empresa ela tem um ciclo operacional de 100 dias, que quer dizer, desde do momento que ela comprou a matéria-prima até o momento que ela recebeu o dinheiro da venda, demorou 100 dias. Aí, vamos imaginar aqui que da compra da matéria-prima até a venda, durou 60 dias. Ela demora 60 dias para vender o seu produto. Então, a idade média do estoque dela, também às vezes se encontra também na literatura como prazo médio, idade média, tá? É 60 dias. Da venda do produto até o recebimento, 40 dias. Essa empresa tem então tem uma política de venda. Aí, vamos supor assim, é médio, tá? Esses valores. Então, assim, ela vende em 30, ela vende à vista 30 ou 60. Quando você junta todas essas vendas e faz uma média ponderada, dá aí a média em torno de 40 dias, tá? Porque nem todo cliente paga em 60 dias, porque tem alguns que compram à vista, outros em 30 dias, tá? E nem todo cliente compra à vista. Tá aí no meio termo. O meio termo aqui é 40 dias. E tem o prazo médio de pagamento de fornecedor. Então, se eu pegar aqui a idade média do estoque mais o prazo médio de recebimento, 60 mais 40, 100, menos 35 dias, que é o prazo que eu demoro para pagar o fornecedor, eu tenho um ciclo de caixa aqui, que também é chamado de ciclo de conversão de caixa, 65 dias. O nome de ciclo de conversão de caixa é até mais adequado, né, do que ciclo de caixa. Ciclo de conversão de caixa é o tempo que
o seu caixa demora para ser convertido em grana, em cash, dinheiro. 65 dias, tá? Quanto maior então esse prazo aqui, mais tempo a sua empresa consegue converter a sua operação, a sua produção em caixa. E o que isso tem a ver com capital de giro, Lucas? Tudo. Ou seja, se eu não tenho a política de crédito adequada, estendo demais o prazo para o meu cliente, vai demorar a entrar dinheiro. Se demorou a entrar dinheiro, eu vou precisar financiar minha operação. Aí que a gente vai ver nas próximas aulas. Como é que eu vou financiar essa minha operação? Ou eu tenho que ter um caixa mais elevado para financiar essa operação, né? Ou eu tenho que ter fontes de financiamento melhores, por exemplo, mais prazo com fornecedor. Aqui, ó, se esse prazo de fornecedor aqui, por exemplo, ele aumentar de 35 para 50 dias, eu reduzo meu ciclo de conversão de caixa, tá? Então, para você reduzir o seu ciclo de conversão de caixa, ou você reduz o seu prazo médio de estoque. Aqui, se você reduzir seu prazo médio de estoque, você vai reduzir seu ciclo de conversão de caixa. Ou você reduz o prazo médio de recebimento de vendas, ou recebimento dos clientes, ou você aumenta seu prazo de pagamento. Aí são do prazo de pagamento de fornecedor. São formas de você reduzir o seu ciclo de caixa. Ciclo de caixa é o período que seu caixa demora para se converter em dinheiro. Aqui as fórmulas, tá? Que eu acabei de falar agora. E no próximo vídeo a gente fala mais sobre esses prazos operacionais.